estudar os sujeitos processuais penais. E nesta aula o professor Pedro Paulo Marques vai fazer uma introdução ao tema. Ele vai examinar o conceito, bem como a classificação dos sujeitos. Confira. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Paulo Marques, sou professor de processo penal e também exerço a função de delegado em Minas Gerais. Atuo na Delegacia de Crimes Cibernéticos. Nessa unidade temática, trataremos do tema sujeitos processuais. E nas unidades de estudos, trataremos do juiz, Ministério Público, acusado, defensor e assistente de acusação. Pedro Paulo Shoa Fonseca Marques é delegado de Polícia Civil de Minas Gerais na DEIC, Delegacia Especializada em Investigações de Crimes Cibernéticos. É especialista em Ciências Penais pela PUC Minas e professor dos cursos Pretorium, Prolabore, Orville Carneiro, Seijuf, da Universidade UNA e da Acadepol Minas Gerais. Olá pessoal, tudo bem? Nesta unidade de estudo trataremos dos sujeitos processuais. E para começar a falar sobre os sujeitos processuais, nós temos que tratar das características e, claro, também dos conceitos relacionados aos sujeitos processuais. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender. Presta atenção e vem no quadro aqui comigo. Pessoal, sobre o tema sujeitos processuais, e para a gente começar a conversar sobre o tema, nós temos que entender sobre os sujeitos processuais, nós temos que entender que existe uma relação jurídica processual, e que essa relação jurídica processual, ou seja, passando para o português bem claro, bem tranquilo para que você entenda, dentro de um processo, dentro deste processo existe uma relação jurídica processual. E quem são os componentes dessa relação jurídica processual? São chamados sujeitos processuais. Presta atenção. Em uma relação jurídica eu tenho autor, numa relação jurídica processual penal, claro. Eu tenho o autor da ação, eu tenho o juiz e eu tenho o réu. Presta atenção. O autor da ação pode ser, se a ação for pública, o Ministério Público, seja estadual, seja federal, ou o querelante. Se a ação penal for privada. O juiz e o réu. O réu chamado de acusado na ação pública ou de querelado na ação penal privada. Bom, presta atenção. Basicamente, esses são os sujeitos que compõem a relação jurídica processual. Presta atenção que eu disse o seguinte, basicamente, porque daqui a pouco a gente aprofunda no assunto. Então, presta atenção, a relação jurídica processual é essa, que eu acabei de colocar aqui na nossa lousa. E a partir desse desenho que eu acabei de fazer aqui para vocês, a gente já tem que estabelecer uma diferença. Uma diferença entre sujeitos processuais, presta atenção no meu desenho aqui, sujeitos processuais e partes do processo. Vou mudar de cor aqui, presta atenção. Vou passar para o vermelho aqui. Partes do processo. Beleza? Partes apenas autor e réu. Ou seja, o juiz não é parte no processo. O juiz é um sujeito processual, mas o juiz não é parte no processo. Parte representada apenas por autor e réu. Mas presta atenção, o autor e o réu são partes e também são sujeitos processuais. O juiz é apenas um sujeito do processo. O juiz não se encaixa como parte do processo. Beleza? Questão esta, referente a este assunto, que já foi cobrada em concurso público para a carreira do Ministério Público do Estado de Goiás. Presta atenção o que o examinador pediu. Simplesmente isso. São partes
no processo penal. Letra A, juiz. O juiz não é parte, o juiz é sujeito do processo, mas não é parte. Letra B, autor e réu. Sim. Letra C, assistente de acusação. O assistente de acusação não é parte. Nós veremos em próximas unidades que o assistente de acusação não é parte. Ele é um sujeito do processo, mas não é parte. Escrivão. Escrivão também não é parte no processo. E perito, por último. Letra D, claro que perito também não é parte, é sujeito secundário. Daqui a pouco a gente chega nesse tema. Portanto, partes do processo apenas autor e réu. Sujeitos do processo até aqui, juiz, autor e réu. Mas não acabou por aí não, presta atenção. Essa classificação de sujeitos do processo, a gente tem que entender e descer um pouco mais nesse assunto. Presta atenção comigo e anotem no seu caderno. Sobre os sujeitos processuais, eu tenho que entender que existem os sujeitos principais, e os sujeitos secundários. Os sujeitos principais, meus amigos, são justamente aqueles que já foram demonstrados anteriormente. Ou seja, os sujeitos principais são juiz, autor e réu. Sujeitos principais, então anota isso aí no seu caderno que vale a pena. Sujeitos principais da relação jurídica processual são autor, juiz e réu. Ok? Sujeitos principais, então, já está no caderno, tranquilo. Autor da ação penal, juiz e réu. Já os sujeitos secundários, nós ainda não mencionamos quem são, mas agora isso aí vai ser inserido no seu caderno, e anota aí. Os sujeitos secundários da relação jurídica processual são assistente de acusação, peritos, e servidores da justiça. Servidores da justiça ou do poder judiciário. Bom, nas nossas unidades de estudo, nós trataremos, claro, do juiz, do acusado, do Ministério Público, do assistente de acusação e também dos peritos. Os servidores da justiça são aquelas pessoas que exercem o cargo, por exemplo, de técnico, de analista e que, na verdade, auxiliam o Poder Judiciário, ou aqueles que atuam, em prol do Poder Judiciário, à realização da justiça. Ok? Nas nossas unidades, nas unidades seguintes, então, nós trataremos do acusado, do juiz, do autor, do juiz, do réu, do assistente de acusação, dos peritos e também do defensor. E já deixa isso consignado no seu caderno. Já anota isso aí no seu caderno de uma vez. Coloca aí para mim, observação, um asterisco e anota isso para mim. O defensor, ou seja, o advogado ou o defensor de uma forma mais ampla, coloca o defensor, ele, segundo Guilherme de Souza Nutti, o defensor não é considerado um sujeito do processo. Ok? O defensor não é considerado um sujeito principal ou um sujeito secundário do processo. Segundo este autor,
o defensor seria um sujeito especial da relação jurídica processual. Pedro, mas por que especial? Bom, porque na verdade, na falta de outra classificação, classificou-se como sendo um sujeito especial, ou seja, um sujeito que não participa dessa classificação, o sujeito principal, e também não participa dessa classificação, sujeito secundário da relação processual. Se eu fosse, então, fazer um desenho aqui para vocês, e esse desenho deve constar aí do seu caderno, sobre os sujeitos processuais, sujeitos principais e sujeitos secundários, eu faria o seguinte. Bom, dentro da relação jurídica processual estão autor, juiz e réu. Aqui os sujeitos principais, lembre, aqui as partes, aqui os sujeitos principais. E como sujeitos secundários, aqui estaria, por exemplo, o assistente de acusação, o assistente de acusação, os peritos e os servidores da justiça, ou serventuários, tanto faz. Servidores ou serventuários da justiça. Ok? Coloque aí no seu caderno esse desenho, insira esse desenho no seu caderno para você lembrar a hora que você estiver estudando. Pessoal, até então a próxima unidade de estudo, onde trataremos então do sujeito juiz. Um grande abraço e até a próxima. Tire as suas dúvidas pelo chat. Através da hora programada, um orientador de aprendizagem vai estar lá, à sua disposição para resolver eventuais dúvidas. Não deixe de conferir.